Secretária de Saúde de Criciúma alerta a população para que a mesma evite faltar consultas médicas marcadas. Situação vem ocasionando prejuízos na área da saúde. Procon alerta para os riscos assumidos pelo consumidor que opta em comprar ovos de Páscoa em cima da hora. Polícia Federal realiza leilões com bens apreendidos de traficantes. Exigências de pais adotivos faz número de crianças crescer em orfanatos. E ainda, os fatos que ganharam destaque durante a semana na região. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, sexta-feira, feriado, dia 14 de abril de 2017. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Faltar consultas médicas agendadas causa um transtorno imenso para a Secretaria de Saúde de Criciúma. Isso sem mencionar que outra pessoa poderia ser atendida, diminuindo assim a fila de espera. Neste sentido, a secretária de Saúde do município fez um apelo à população. As faltas de pacientes nas consultas com especialistas vêm prejudicando o andamento da fila de espera. Isso porque cada vez que o paciente não comunica que vai faltar em uma consulta, tira a oportunidade de outras pessoas que estão aguardando. É um número bem expressivo para o município de Criciúma, visto que nós fazemos um agendamento para especialistas em torno de 10 mil consultas mês. Nós estamos com um absenteísmo de em torno de 25%, ou seja, 2.500 consultas mês. Isso é muito relevante em virtude de que nós temos uma fila da qual a gente acaba não tendo giro, porque as pessoas elas não avisam que não vão comparecer, mas retornam à unidade solicitando novamente o agendamento. Essas faltas que parecem inofensivas, além de atrapalhar o andamento da fila, ainda causam prejuízo aos cofres públicos. Nós fizemos um cálculo considerando somente os honorários médicos, sem considerar a enfermagem, sem considerar a estrutura física, água e telefone. Considerando o salário do profissional médico, dividindo pelas consultas, que vão gerar em torno de uns R$ 47,00 cada consulta, isso dá um prejuízo mensal de R$ 112 mil, ou seja, quase R$ 1.300.000 ao ano, que poderia estar sendo investido em outros serviços voltados à população. O município realiza aproximadamente 10 mil consultas com especialistas, tirando as áreas de ginecologia, pediatria e clínica geral, que já são considerados atendimentos básicos. E destes 10 mil, 2.500 pacientes faltam às consultas. Diante deste cenário, a pasta da saúde conta com a compreensão da população para comunicar com antecedência quando não poderão comparecer às consultas. A sensibilização realmente da população, de quando ela recebe esse agendamento, ela confirme, a sua presença e caso por algum motivo não possa comparecer ao agendamento, por ser um local que ela não tenha disponibilidade de ir ou por outro compromisso, que ela avise a unidade de saúde com 48 horas de antecedência para que nós possamos remarcar para o próximo da fila. Atenção você que deixa tudo para a última hora. Cuidado, hein? Comprar ovos de Páscoa no último instante pode sim gerar situações indesejáveis. A reportagem é da jornalista Morgana Salvador. O brasileiro tem o hábito de deixar tudo para a última hora e com as compras para a Páscoa não foi diferente, mas é preciso muita atenção, já que na pesquisa realizada pelo Procon, a variação entre o mesmo produto chegou em 49,41% nos 6 estabelecimentos analisados. Foram pesquisados 30 itens tradicionais, das marcas mais tradicionais, Nestlé, Garoto, Ferrero Rocher, Kinder Ovo. Dos 30 itens pesquisados, nós tivemos aí uma variação geral média de 21%. As compras de última hora precisam ter uma atenção redobrada, já que os ovos quebrados e preços acima da média podem ser aplicados nas últimas horas, quando o consumidor não vai ter tempo de pesquisar o produto almejado. Todo ano ocorre essa correria de última hora e isso é uma questão já cultural no nosso país. Em todas as situações o brasileiro sempre deixa para o último momento. Não é o mais ideal, nós como Procon e defensores do consumidor, isso gera transtornos de última hora,
Às vezes você não vai conseguir o produto que você queria pelo preço que você pesquisou. Se durante esse processo os consumidores se sentirem lesados, devem procurar pelo PROCON para buscar pelos seus direitos. Sempre que o consumidor se sentir lesado de alguma forma, se o produto ou o serviço que ele contratou não está em desacordo com aquilo que ele pensou que está comprando ou adquirindo, ele pode, evidentemente, deve reclamar no estabelecimento e, caso não tenha a resposta que ele esperava, ele pode nos procurar, pode nos ligar também pelo telefone 3445-8522. Nossos atendentes estão aqui e vão orientá-los da melhor forma possível para que ele tenha atendido a sua expectativa como consumidor. A seguir, exigências de pais adotivos faz número de crianças crescer em orfanatos. Um número que incomoda a sociedade deveria provocar o mesmo efeito nos governantes. Nos últimos 5 anos, o número de crianças e adolescentes em orfanatos aumentou quase 20%. Hoje são 46 mil crianças e adolescentes sem família. Desse total, 7.200 crianças estão na fila de adoção. Mas a lentidão da justiça e as exigências dos pais adotivos dificultam todo o processo. Os adolescentes são os que mais sofrem com o abandono. Olhando de fora, parecem crianças comuns, que só querem saber de pular e cantar. Mãozinhas e pezinhos delicados, que só deveriam ter uma preocupação. E o que você gosta de fazer aqui? Aqui? É. Brincar, jogar videogame. É bom? E é bom, né? Dormir, ir pra escola, brincar. Mas a infância, que deveria ser a fase da ingenuidade, virou um período difícil na vida delas. Essas crianças vivem em um abrigo em Diadema, na Grande São Paulo. Algumas foram abandonadas pelos pais, outras retiradas da família por causa dos maus tratos. Eu morava com a minha avó, só que a minha avó faleceu e eu tive que morar com a minha mãe. E nesses 2 anos que eu morei com a minha mãe, a gente apanhava, a gente ficava acordado à noite e ficava de joelho. Uma situação triste e frequente no Brasil. De acordo com o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas do Conselho Nacional de Justiça, 46 mil crianças e adolescentes vivem em orfanatos. Essa tendência é baseada principalmente na desestruturação familiar. E o que também tem mais gerado preocupação é que temos muitas crianças e adolescentes indo para os abrigos porque são abandonadas por pais que estão envolvidos com drogas ou com alcoolismo. Algumas crianças foram afastadas da família temporariamente e podem até voltar para casa, se os pais provarem que têm condições materiais e psicológicas de criar os filhos. Mas outros perderam a guarda para sempre. Com isso, 7.200 crianças estão disponíveis para adoção. Mas com a lentidão da justiça, o processo demora pelo menos 2 anos. Só 12% dos municípios têm varas exclusivas e especializadas da infância e juventude, com uma equipe técnica também para atuar nos casos. E a outra questão é a restrição que os pretendentes de adoção fazem. Outra complicação para a adoção é o perfil exigido pelos pais adotivos. A maioria dos casais quer crianças como essas, de até 5 anos de idade. Fora dessa faixa etária, tudo é mais complicado. Para adolescentes como ele, ter uma nova família se torna quase improvável. Para as crianças de 0 a 3 anos, há uma facilidade grande, porque a procura dos pretensos pais adotivos é desses perfis. Mas para aqueles, como é o nosso caso, que temos aqui 88 acolhidos nas 3 casas, a grande maioria estão fora dos perfis dos pretensos pais adotivos. Então, fica muito mais complicado, dificulta muito mais a inserção deles em família substituta. A espera por uma nova família acontece nas casas de acolhimento. Em todo o país, são quase 4.000 instituições credenciadas pela Justiça para receber as crianças. E agora, quando você veio para cá, sua vida mudou? Mudou. Mudou para melhor? Sim.
Por quê? Agora eu vou pra escola, brinco. Você é feliz aqui? Sim. Você tem vontade de voltar para sua casa? Não. Por quê? É chato. Tem um educador que trabalha à noite, que ele chama ele de pai, que é o André. Ele chama ele de pai. Ele tem como se ele fosse o pai dele. O Pablo chama ele de pai. E aconteceu isso com você também? Já algumas crianças te chamam de mãe também? Sim, hoje é a Larissa, que é a irmã do Wesley. Ela deitou no meu colo e falou, tia, eu posso te chamar de mãe, né? Eu falei, pode. Ela falou, você me trata como se eu fosse sua filha. Ainda agora, quando eu cheguei da escola com eles. Um carinho que ajuda os meninos e meninas a manter a esperança, principalmente os adolescentes, que têm um caminho mais difícil pela frente. Qual que é seu sonho? O que você pede para Deus? Que mesmo eu assim, nessa idade, eu ainda tenho fé que eu vou ter uma família. Que passe todo o amor que eu mereço. Vão ser leiloados no próximo mês dezenas de bens apreendidos de traficantes de drogas no estado do Mato Grosso do Sul. Será o primeiro pregão do ano da Justiça Federal. Na lista há veículos, aviões e fazendas confiscadas de chefões do tráfico. Até bens tomados na semana passada da quadrilha chefiada por Gerson Palermo vão entrar neste leilão. O ex-piloto foi detido na Operação All-In, acusado pelos crimes de tráfico internacional de drogas e de lavagem de dinheiro. Serão leiloados 2 aviões pequenos e 38 veículos apreendidos em várias operações que desmantelaram quadrilhas de tráfico de drogas. Entre os veículos, alguns foram apreendidos no mês passado na Operação All-In. Durante a operação, foi preso em Campo Grande Gerson Palermo, de 59 anos, apontado como um dos fundadores da facção criminosa PCC. Em 2000, Palermo sequestrou um Boeing 737 da VASP com 67 pessoas. Eles desceram no interior do Paraná e roubaram 5 milhões de reais do compartimento de carga. Vários imóveis também vão a leilão no dia 12 de maio. Entre eles, uma fazenda no interior do Paraná com 190 hectares, avaliada em 7 milhões de reais. A fazenda pertencia ao grupo criminoso comandado por Jorge Rafá, morto no ano passado durante uma emboscada em Pedro Juan Cabalheiro, no Paraguai. O leilão terá ainda joias apreendidas durante a Operação Nevada, que no ano passado desmantelou na capital uma quadrilha especializada no tráfico de cocaína. Segundo o juiz federal Odilon de Oliveira, devem ser arrecadados no leilão cerca de 10 milhões de reais. Ele afirma que o leilão atinge o calcanhar de Aquiles das organizações criminosas. Descapitalizando o crime organizado, você tem condições de encerrar a atividade daquela organização. Porque só a pena de prisão não basta, porque o sistema penitenciário do Brasil é muito fraco. Termina se transformando num escritório para a prática de crime, lá de dentro mesmo. E por isso é fundamental que nessa estratégia de combate ao crime organizado, principalmente ao tráfico de drogas, haja o confisco de bens. É um golpe fatal, mortal na espinha dorsal. Odilon diz que o valor das apreensões atinge 2 bilhões de reais. O que tem de maior valor são fazendas. Quando se trata de fazendas, os advogados das organizações procuram sempre ir até a última instância, esgotar toda e qualquer possibilidade de recurso. Por isso demora. O juiz afirma que neste ano serão realizados outros leilões de bens apreendidos pela Justiça Federal. Não cabendo mais nenhum recurso, a Justiça Federal repassa esse dinheiro para a Secretaria de Políticas Públicas sobre Drogas, que é a SENAD, sediada em Brasília. E a SENAD faz a destinação, vai uma parte para a Polícia Federal, logicamente para a sua atividade essencial, né? Combate à criminalidade. Uma parte para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o COAF, uma parte também para a própria SENAD. A seguir, as notícias que ganharam destaque durante a semana na região sul de Santa Catarina.
E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir as notícias que ganharam destaque durante a semana no sul de Santa Catarina. Segunda-feira, Prefeitura abriu edital para 280 vagas para bolsistas de Criciúma. No edital há as datas, para que eles vão até entregar os documentos, e aí a comissão, que será ainda definida em decreto, analisará os documentos e definirá quais serão atendidos. Fundação do Meio Ambiente assina termo de delegação de atribuições de gestão florestal para Criciúma. A Fátima conferiu à FANCRI esse termo de delegação para que possamos realizar as autorizações decorrentes de supressão de vegetação no município de Criciúma. Terça-feira, Polícia Civil de Forquilinha desvendou homicídio registrado há mais de um ano. Dentista confessou ter matado o namorado e escondido o cadáver. O que levou principalmente a Jaqueline a assumir a autoria do crime e dar detalhes foi que ela viu que estava chegando próximo a investigação, efetivamente, e o receio dela de talvez punir algum inocente. A Agência de Desenvolvimento Regional de Criciúma promoveu o Seminário de Assistência Farmacêutica e Judicialização da Saúde. A gente resolveu discutir o porquê, o que está acontecendo em nossa região para esse número estratosférico que a gente está encontrando. A nossa região adoeceu mais que as outras. Quarta-feira, Justiça determinou que o governo de Cocal do Sul exonerasse 200 servidores do município. Isso já vem de muito tempo. Desde o ano de 2000, existia um termo de ajuste de conduta, e que não foi cumprido pelos governos anteriores. Controladoria Geral da União promoveu o evento em Criciúma. Na ocasião, auditores estiveram na cidade para receber denúncias e orientar a população sobre a aplicação de recursos federais. Nós estamos expandindo o trabalho da Ouvidoria Geral da União para os estados e querendo com isso dar apoio aos municípios para que criem e estruturem as suas próprias ouvidorias. Reforma da Previdência. Um dos pontos do polêmico projeto prevê o fim da contribuição sindical. Hoje o que nós estamos fazendo é infraconstitucional, ele não tem como mexer e alterar nenhum direito dos trabalhadores, estão assegurados. E o Informe Região desta sexta-feira, feriado, fica por aqui. Voltarei amanhã ao meio-dia no Boletim Primavera. Até lá, boa noite.